Daí, pessoal, mais uma resolução. Se um conjunto C tem n elementos, então qualquer que seja n, o conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos contidos em C tem. Bom, então qual é o significado desse enunciado? Se um certo conjunto C tem um número n de elementos, tem a quantidade n de elementos, então qualquer que seja esse n, ou seja, qualquer que seja essa quantidade de elementos, o conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos contidos em C. Então, o que ele está me dizendo? Que tem um conjunto C que tem n elementos. E aí ele está perguntando qual é a quantidade de elementos que tem um conjunto cujos elementos são os subconjuntos de C. Ou seja, a pergunta é: quantos subconjuntos tem o conjunto C? Então, essa é a pergunta, o número de subconjuntos do conjunto C. Bom, por definição, sabe-se que o número de subconjuntos de um conjunto, o número de subconjuntos, é dado pela expressão 2, a base 2, elevado a n, ou seja, elevado ao número de elementos desse conjunto. Como o conjunto C ele tem n elementos, então aqui eu já tenho o número de subconjuntos do conjunto C. É 2 elevado a n, ou seja, o seu número de elementos, que nesta questão aqui ele já está confirmando, né, n elementos. E aí eu vou te mostrar isso por meio de um exemplo. Vou colocar aqui um conjunto, vou usar a própria letra C. Vou supor que esse conjunto C ele tenha 3 elementos. Os elementos sejam A, B e o C minúsculo. Então, o conjunto C maiúsculo tem os elementos A, B e C. E aí, os subconjuntos que eu consigo. Bom, primeiro, eu vou tomar aqui os conjuntos que são unitários. Então, os conjuntos formados pelos elementos de C que são unitários. Então, eu tenho o conjunto formado pelo conjunto A. Eu tenho um conjunto unitário formado pelo conjunto com elemento B e um conjunto unitário formado pelo elemento C. Bom, aí eu não tenho mais nenhum conjunto unitário. Então, agora os conjuntos com duplas. Então, eu tenho A e B. Eu tenho ainda um conjunto A com o C, é uma outra dupla, a partir dos elementos do C. E ainda tem um terceiro subconjunto com 2 elementos, que seria B e C. Com 2 elementos, então um conjunto aqui ainda com 2 elementos a partir do C. E eu já tenho, então, todos de 1, todos de 2, está me faltando todos de 3. Vou colocar aqui embaixo. Os subconjuntos com 3 elementos seria o próprio conjunto C, o A, B e C. E, além disso, também se sabe que o conjunto vazio ele é subconjunto de todos os conjuntos. Então, ainda completo aqui ó, com o conjunto vazio. E aqui, então, eu tenho a lista de todos os subconjuntos de C. E fazendo a contagem desses subconjuntos, eu encontro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu consigo aí 8 subconjuntos, confirmando, né, ou, de certa maneira, exemplificando a fórmula. Que a fórmula diz que é 2 na n. Então, nesse caso aqui, seria 2 elevado na 3, que são 3 elementos do conjunto C. Então, 2 na n e 2 na 3. E 2 na 3 realmente se confirma com 8. Né? Então, aqui é uma espécie de exemplo, né, ou justificativa numérica para essa fórmula 2 elevado na n. E aí eu fico isso com a letra C, 2 na n elementos. Ok? Então, é isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.